Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado de aleluia, dia da vigília pascal, dia que nós estamos esperando, a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que nós possamos ouvir um recolhimento à palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo nesses últimos tempos, enviou o seu Filho como Redentor. Então, que nós possamos pedir a Deus que leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, depois o capítulo 2, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, depois o capítulo 2, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã. Segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de água, de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas do mar e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis de solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente, para vos servirem de alimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus disse, e Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Ao sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou toda a obra que fizera. Então,
a primeira leitura, né? A liturgia de hoje, né? As leituras de hoje da Vigília Pascal, elas narram toda a trajetória da ação salvífica de Deus na história, desde a criação, né? A gente viu aqui a primeira leitura falando da criação do mundo, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias e viu que tudo era bom, né? E no 7º dia ele descansou. Então, que nós possamos louvar e glorificar a Deus, dar honras e glórias a Deus pelas maravilhas que Ele faz por nós, né? Pela criação que Ele fez, né? Pelo mundo que Ele criou, pelas maravilhas que Ele criou, que Ele fez para nós. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Gênesis também, capítulo 22, versículo 1 a 18. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 18. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o. Disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Não tem um real, né? Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. E chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar e colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, e foi buscá-lo, e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará, donde até hoje se diz: o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu, e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Então, aqui na segunda leitura, né, fala justamente sobre a promessa a Abraão, né? Porque Abraão obedeceu a Deus, não reclamou, né? Não desobedeceu a Deus, né? Obedeceu a Deus, não reclamou, né? Então, ali, né? É óbvio, né, que Deus não ia oferecer Isaque, né, como sacrifício, né? Ele só falou isso justamente para colocar Abraão à prova, né, para saber se Abraão realmente iria obedecê-lo, né? E Abraão o obedeceu, né? Então, a partir dali, né, Deus colocou um cordeiro para ser sacrificado, né? E ali eles puderam oferecer em sacrifício, né, para Deus. Né? E aí, né, Abraão fez promessa, Abraão, né, fez a vontade, ouviu a voz do Senhor, né, e Deus fez uma promessa a Abraão. Né? Então, Deus sempre está conosco, Ele nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. Né? Deus providencia tudo para nós. E agora, falando da terceira leitura, hoje ela está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a... versículo 15 a 30 e depois o capítulo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 30, depois o capítulo 15, versículo 1.
Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor em Moisés seu servo. Então cantou Moisés e os seus filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, essa terceira leitura, de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31, depois o capítulo 15, versículo 1, fala justamente sobre a libertação do Egito, pelos profetas, Então, que a gente, pelos salmos, Então, que a gente possa, realmente, sempre cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele está conosco sempre, Sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos, assim como Ele libertou o povo de Israel, Ele também nos liberta de todo mal, tá certo? Então, essa foi a primeira parte da nossa liturgia de hoje. Daqui a pouco eu volto, para falar para vocês, para ler para vocês a segunda parte da liturgia da Vigília Pascal.